Meus irmãos e minhas irmãs, durante estes domingos, desde o domingo passado, esse domingo e o próximo domingo também, a palavra de Deus que nos é proclamada é tirada do Evangelho de São Mateus, do capítulo 13. Todo o capítulo 13 é composto por parábolas, são 7 parábolas. A primeira foi a parábola do semeador, hoje são mais 3 parábolas, como nós acabamos de ouvir. A parábola do joio e do trigo, do fermento e do grão de mostarda. No próximo domingo, mais 3 parábolas. Portanto, esse trecho do Evangelho de hoje, de fato, é a continuação da parábola do semeador. E a parábola do semeador tratou daquele tema da palavra de Deus. A palavra de Deus como instrumento eficaz para o anúncio do reino e para a construção do reino da justiça. Essas 3 parábolas de hoje do reino pretendem continuar a revelar para os discípulos de Jesus, para nós e para as multidões, ele diz, aquilo que é de fato o mistério do reino. Fazer compreender cada vez mais a realidade daquilo que deve ser o reino de Deus, para que compreendamos sempre mais e possamos de fato nos entregar, nos dedicar a esta causa, que é a causa do reino de Deus. Por isso Jesus narra através de comparações, de alegorias, para que se torne mais fácil a compreensão daquilo que é o reino de Deus e que nós devemos, portanto, ao qual nós devemos nos dedicar. A parábola, portanto, explica como a parábola, assim como a parábola do semeador pretendia nos ensinar como ouvir e como compreender a palavra. Agora, ouvir e compreender a palavra no meio das dificuldades, dos desafios e dos conflitos, estas parábolas do Evangelho de hoje querem mostrar como é que o reino de Deus cresce e amadurece sempre em meio a conflitos. É isto que a palavra de Deus quer nos chamar a atenção. Nós não vamos encontrar uma realidade pura, totalmente pura, santa, totalmente santa, na qual o reino de Deus vai ser anunciado, a semente vai ser semeada e ele vai se desenvolver e crescer. Não. Tanto a semente, a palavra, é semeada no meio dos conflitos, como também essa semente, o reino de Deus, vai amadurecer e vai crescer no meio de conflitos e dificuldades. Foi importante para os discípulos e discípulas de Jesus. Jesus diz, portanto, chama atenção e diz: tomem cuidado, não se apressem em julgar, não se apressem em querer colher antes do tempo. Jesus critica, portanto, a pressa, a falta de paciência daqueles que querem, antes do tempo e sem competência, separar o joio do trigo, quer dizer, os bons dos maus, os justos dos injustos. Mateus diz que esta atitude que a parábola
pede, causa por perplexidade. Tanto que a pergunta é: por que? Por que não arrancar tudo de vez? Por que deixar crescer lado a lado joio e trigo, bons e maus? Por que não sair por aí cortando, queimando os maus, as maldades? É perigoso, diz Jesus. Isso inclusive é um ato autoritário. Ao fazer isso, podemos chegar ao ponto de querer fazer a justiça com as nossas próprias mãos, como muitas vezes acontece também no meio de nós. Por isso que essa parábola do joio e do trigo, nos quer falar e nos fala da lógica de Deus, da lógica do ministério de Jesus. Qual é a lógica? É a lógica da tolerância, do amor compassivo. Os fariseus rejeitam isso. Os fariseus não aceitam isso. Porque na lógica de Jesus, não há lugar para a exclusão, não há lugar para a intolerância, não há lugar para qualquer tipo de segregação, de separação. Por quê? Porque o Deus de Jesus é um Deus paciente, cheio de misericórdia para com todos, bons e maus, justos e injustos, faz chover sobre todos, faz brilhar a luz do sol sobre todos. O Senhor, Ele é assim. Portanto, essa parábola nos alerta para o fato de que no mundo hoje, em toda a história, sempre existem e sempre vão existir sinais de esperança, de vida, assim como sinais de morte, de opressão. A lição, portanto, é clara na parábola. Não compete aos semeadores fazer a triagem. Não compete aos semeadores querer separar o que é joio e o que é trigo, fora de hora e sem ter habilidade para isso. Porque, diz o texto, falta serenidade, falta tolerância, falta paciência. E isso só quem tem bem é Deus. São características próprias de Deus. Importante para nós, porque só a Ele, a Deus, compete ordenar a seleção final. Só a Deus compete fazer a triagem definitiva. Isso é competência de Deus. E Ele o fará bem no tempo oportuno. O critério será o quê? A prática da justiça para todos. A prática da justiça, porque é o único fruto bom e útil para a construção do reino de Deus. As outras duas parábolas, do grão de mostarda e do fermento, são semelhantes. Tratam exatamente disto, do enigma e do mistério do reino. Elas mostram a desproporção daquilo que é no começo, no início, para o resultado final. Elas não querem nos dizer, como a outra parábola, a palavra de Deus, que é essa semente semeada, ela tem uma força dentro dela. Ela tem uma força capaz de transformar tudo. De transformar uma sementezinha do tamanho de uma cabecinha de alfinete, numa árvore de 4, de 8 ou de mais metros, como o grão de mostarda, capaz de transformar uma massa que a mulher, que o padeiro, ao fazer o pão, ao fazer o bolo, coloca uma pitada de fermento e a massa toda fica levedada, fica transformada. Portanto, as parábolas querem nos dizer o dinamismo do reino,
o crescimento do reino acontecem por causa da força da palavra de Deus colocada aí dentro. O dinamismo e o crescimento do reino necessitam de tempo para que as potencialidades colocadas por Deus lá dentro possam penetrar, transformar, renovar o mundo, renovar a história, dando-lhes vida para um mundo novo, para uma sociedade nova. Vocês, pais e mães, conhecem muito bem a história dos filhos e filhas de vocês. Pequenos, desde quando nasceram, foram crescendo, foram sendo transformados, sim, foram sendo transformados. Muitas vezes lhes faltou a paciência, o cuidado até mesmo, o carinho, para poder perceber ali dentro daquele ser humano as potencialidades que Deus colocou para poder transformar o mundo, a sua vida e transformar também a sociedade. Não se trata, portanto, apenas daquilo que vai acontecer no final dos tempos, no final do mundo, não. Aquilo que a palavra de Deus nos diz é um apelo à conversão desde hoje, desde agora, ao engajamento cada vez mais radical com Jesus, com o seu projeto do reino, sempre em construção, sempre num processo de construção. Por isso é que a palavra de Deus é importante, e essas parábolas são importantes para nós podermos ver o mundo, a história, a nós mesmos, aqueles que estão ao nosso redor com olhos diferentes, com olhares diferentes, não de juízes, não de condenação, mas com o olhar da paciência, com o olhar de quem acredita que Deus atua no mundo e atua na história, com uma força interior irresistível. Nós nem sempre somos capazes de perceber, por causa da superficialidade da nossa observação humana, nem sempre percebemos a ação de Deus no mundo, na história, sobretudo nessa confusão no qual nós vivemos agora, quando são as orientações, dizem uma coisa, outros dizem outra, infelizmente. Uns orientam para um canto, diz a ciência diz isso, o outro diz não, diz é isso, é o contrário. Como é? Vejam, no meio de tudo isso, no meio dessa confusão, como perceber o que é de Deus e o que não é de Deus? E nós temos que procurar distinguir isso. Não podemos arrancar, mas saber distinguir, sim. Temos que aprender a discernir sinais da presença de Deus, sinais da ausência de Deus no mundo e nos acontecimentos da história em que nós estamos vivendo, sinais da presença de Deus na vida de cada um, de cada uma, e também sinais da ausência de Deus em cada uma. Precisamos olhar, portanto, para nós, para o mundo, para a história, com os olhos da fé, para podermos ser capazes de captar que Deus atua na vida de cada um, do meu irmão e da minha irmã também, na pessoa humana, na história na qual nós vivemos, e que aquilo que Deus faz é muito mais do que nós somos capazes de ver e de observar. Por quê? Porque a transformação verdadeira, ela vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro. A transformação verdadeira não vem de fora para dentro. De fora para dentro é autoritário. Todo botão de rosa, tudo aquilo que brota de dentro para fora. Se eu quiser pegar um botão para transformar uma rosa, sem esperar que ela se abra, eu vou fazer o quê? Eu vou arrancar todas as pétalas, uma por uma, querendo que elas se abrem, e estou destruindo. Assim é a vida. Nada se transforma de fora para dentro, mas só de dentro para fora. Porque é aí que Deus age. Deus age de dentro para fora. Deus, em sua Trindade Santa, está sempre presente e atuante, lá onde
nós não somos capazes de perceber. Dizia Santo Agostinho que só Deus conhece os seus. Só Deus conhece os seus. Só Deus conhece a realidade direito da qual nós vivemos. Por isso, as parábolas de hoje, essas, deveriam nos ajudar a reaprender, a acreditar na força do pequeno, na força da minoria, do nosso trabalho de base, das nossas pequenas comunidades. No fermento, nós temos que transformar, é o fermento que vai transformar a massa. Lembrados de que na ação pastoral, Jesus mesmo nos chama a atenção. A massa, a multidão acompanha, mas não segue. Quem segue são os discípulos e discípulas, seguidores e seguidoras. E são os discípulos, seguidores e seguidoras que devem transformar, levedar a massa, transformar e orientar a massa para que possa caminhar no caminho de Jesus. Portanto, é bom tomarmos consciência de que joio e trigo, crença, descrença, bondade, maldade, estão dentro do mundo no qual nós vivemos e estão dentro de cada um de nós também. Estão dentro de nós mesmos. Por isso, a palavra nos pede sempre humildade, mas humildes diante dos mistérios de Deus, mas humildes para descobrirmos a dinâmica do reino na história e do mundo, na história de cada pessoa humana e da nossa própria história. Por isso, nós poderíamos concluir esta reflexão sobre as parábolas perguntando a nós mesmos, o que é que eu percebo que em mim pessoalmente, é joio, e o que é que eu percebo que é trigo, ou que é trigo e que também é joio. Não se trata de querer arrancar, que não vou poder arrancar tudo pela raiz agora, mas dá para eu perceber o que é que no mundo no qual nós vivemos, nesse Brasil, nessa cidade, também é sinal de Deus e o que não é sinal de Deus, o que é joio e o que é trigo. Pense um pouquinho sobre isso agora, um minutinho para pensar.